Olá pessoal, Wesley Victor na área. O tema de hoje que nós vamos abordar sobre história é sobre a União Ibérica. Esse tema é um tema bem relevante porque vai falar um pouco sobre a história de Pernambuco. Porque lembrando que as invasões holandesas elas aconteceram tanto na Bahia, 1624 a 1625, e em Pernambuco, 1630 a 1654. Nesses dois períodos, a gente tem que entender quais os contextos históricos que levam às invasões holandesas. E a gente pode citar alguns contextos históricos. O primeiro deles a gente está relacionado com o que a gente chama de União Ibérica. Mas o que foi a União Ibérica? A União Ibérica aconteceu da seguinte forma: a união de Espanha e Portugal. Agora, todas as colônias, tudo que era de Portugal, passa a ser agora incorporado ao território espanhol. Mas por que isso aconteceu? O rei Dom Sebastião, um rei bastante jovem, com 20 e poucos anos, ele vai uma batalha na África e ele vem a falecer. Só que ele morre e ele não deixa nenhum sucessor. E com a morte do rei Dom Sebastião, o seu tio, um cardeal já com 78 anos de idade, assume. Isso em 1578. Só que esse cardeal já tinha 78 anos de idade e vem também a falecer. E a partir de 1580, Filipe da Espanha vai anexar todo o território português. E aí essa anexação vai ser chamada de União Ibérica. E essa União Ibérica ficará na nossa história de 1580 a 1640. E aí, como eu falei, quando o rei de Portugal, Dom Henrique, falece, que é o infante Dom Henrique, o cardeal infante Dom Henrique, e vai levar a uma crise de sucessão que o rei Filipe II da Espanha, usando de sua força, do seu poderio militar, ele vai conseguir e vai impor o território português. Assim, o rei espanhol fez com que as duas coroas elas fossem unificadas, tanto a coroa espanhola com a coroa portuguesa. Por isso que o nome se dá União Ibérica, de acordo com a Península Ibérica. Na Península Ibérica é o local onde está o país de Portugal e o país da Espanha. Bom, aí você pode me perguntar: invasões holandesas, professor, União Ibérica, e aí a gente tem que lembrar alguns contextos. Vamos voltar para o Brasil colonial. Lembrando que, inicialmente, quando os portugueses aqui chegaram, eles não encontraram nem ouro, nem prata, nenhum metal precioso aqui no nosso território. E aí, o principal produto de exploração colonial passa a ser o pau-brasil e, posteriormente, a cana-de-açúcar, que nós vimos que um dos fatores que as capitanias prosperaram foi a cana-de-açúcar. E as capitanias que prosperaram foram as capitanias de São Vicente, em São Paulo, e Pernambuco, por conta do açúcar. E aí é onde entra a Holanda nesse contexto histórico do açúcar. No final do século XVI, a principal atividade econômica exercida pelos portugueses no Brasil era a produção de açúcar, como eu falei. Essa atividade desenvolveu-se mediante o financiamento holandês. Então, quem estabelecia todo o processo de financiar a produção açucareira aqui no Brasil era a Holanda. Então, a Holanda era responsável pela distribuição na Europa. Havia, portanto, importantes parcerias econômicas entre portugueses e holandeses. Obviamente, os portugueses, eles, como não tinham dinheiro para investir na indústria açucareira, esse capital vinha da Holanda. E aí todos eram felizes.
Só que, como vocês sabem, aconteceu em 1580 a União Ibérica. E a União Ibérica fez com que mudasse o rumo dessa história. Por quê? Porque a gente percebe que Portugal e Holanda eram bons parceiros comerciais. Só que Portugal agora passou a pertencer à Espanha. E a Espanha não tinha boas relações econômicas com a Holanda. A primeira coisa que a Holanda faz, que a Espanha faz, é interferir nessa parceria de portugueses e holandeses. Com essa interferência espanhola, ficou complicado a relação açucareira. Por conta disso, a Holanda ela tem a estratégia de invadir o Brasil. E ela invade o Brasil em duas oportunidades, como eu já falei. Uma na Bahia, em 1624 a 1625. Mas por que a Bahia, a cidade de Salvador? Lembrando que na época, Salvador era a capital do Brasil. Então o primeiro ataque contra Salvador na Bahia, em 1624, foram os holandeses que conquistaram a capital do Brasil, após horas de batalha, mas nunca essa conquista passou além da cidade de Salvador, pois aconteceu uma resistência local e os holandeses ficaram em Salvador até meados de 1625, quando esses holandeses eles vão ser expulsos com a ajuda de 12 mil homens enviados pela Espanha. Então a Espanha vai enviar uma esquadra, com várias esquadras na verdade, com mais de 12 mil homens, e eles conseguem expulsar os holandeses da cidade de Salvador. Só que Salvador não era o maior produtor de açúcar mundial. O maior produtor de açúcar mundial estava em Pernambuco, que vai ser o local onde eles vão estabelecer a segunda invasão. E essa segunda invasão será uma invasão mais longa, de 1630 a 1654, ou seja, 24 anos de ocupação dos holandeses. E aí o ataque foi realizado a Olinda, que era a capital de Pernambuco, no dia 14 de fevereiro de 1630. Os holandeses conquistaram logo a cidade de Olinda e transferiram para a capital, para Recife, ou seja, eles tiraram a capital de Pernambuco, que antes era Olinda, e passou para Recife, considerado um local mais apropriado para montar as defesas contra os invasores. Como nós sabemos, a cidade do Recife é uma ilha, e o centro da cidade do Recife é uma ilha, então era um local com mais possibilidade de combater os invasores. Então a segunda fase da colônia holandesa é a mais expressiva, que marcou principalmente um período de um governador alemão que vem estar entre nós pernambucanos, que foi o conde João Maurício de Nassau, tá? Que ele foi nomeado governador no período de 1637 a 1644. E esse governo de Nassau, como eu já falei, Nassau ele era um alemão, convidado pela Companhia das Índias Ocidentais para ser governador do geral do Brasil, da colônia holandesa no Brasil. Maurício de Nassau procurou, quando chega aqui, recuperar a economia local. Nós sabemos que os senhores de engenhos eles estavam quebrados, e a primeira coisa que Nassau procurou foi chamar os senhores de engenhos para conversar, e ele concedeu vários empréstimos para que a produção açucareira pudesse ser retomada. Então, a partir dessa reativação desses engenhos que tinham sido abandonados, esses engenhos foram revendidos para interessados em remontá-los na região. Além disso, Nassau procurou reformas estruturais na cidade do Recife, para que, por exemplo, vieram pintores do quilate, do Franz Post, do Albert Eckalt, e esses pintores vieram para retratar como era a nossa
fauna, a nossa flora. E aí esses retratos históricos, eles são tesouros incalculáveis, porque são obras que, por conta dessas pinturas de Ecaute, a gente pode compreender um pouco da passagem do período holandês aqui na nossa região. E Nassau procurou realizar reformas estruturais em Recife, construindo pontes, alargando ruas, procurando manter a cidade limpa, proibindo a poluição de afluentes. Nassau também tinha um grande apreço por artistas, cientistas, fruto da sua formação humanista, e incentivou a vinda de diversos cientistas para a nossa região. Bom, só que tudo que é bom dura pouco. O governo de Nassau, como eu falei, foi de 1637 a 1644, e aí, com a saída de Nassau em 1644, lembrando que em 1644 já havia acontecido o fim da União Ibérica, porque, como eu falei para vocês, a União Ibérica ela foi um acontecimento que aconteceu de 1580 a 1640. Então, os holandeses, com o fim da União Ibérica, e também os holandeses já haviam uma disputa com os ingleses. Então, os holandeses eles perderam força por problemas financeiros da Companhia das Índias Ocidentais, e agravou-se, como eu falei, com a saída de Nassau, que ele vai retornar à Holanda. Os holandeses sofreram significativas derrotas. Dentre as derrotas mais significativas, a gente pode citar a Batalha dos Guararapes, que fica lá na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em 1648. A partir de 1652, a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra. Assim, outros recursos passaram a ser canalizados para essa guerra com a Inglaterra. E assim, o Nordeste meio foi que deixando de lado. Então, Recife foi alvo de... A partir da década de 1650, os holandeses passaram a ter menos interesse por nossa região. E aí, incapaz de sustentar e de proteger a colônia holandesa, ela foi reconquistada pelos holandeses. E aí a gente sabe que nessas batalhas houve a união do negro, do índio e do branco contra o inimigo que era o holandês. Os holandeses também perderam suas praças que haviam tomado na África portuguesa, ou seja, nos países africanos que eram colônias portuguesas. Enfim, senhor, podemos com isso concluir que esse período das invasões holandesas foi um período bem significativo na nossa história. E, resumindo, essas duas invasões, tanto a na Bahia em 1624 a 1625, quanto a pernambucana, que foi de 1630 a 1654, principalmente com a vinda de Nassau à capitania pernambucana, nós temos um legado muito grande do período de Nassau. E com isso, terminamos a nossa aula. Fiquem em casa e bons estudos para todos.